Salve, galera! Boa tarde para quem, né? Boa tarde para quem, neste momento. Falando aqui mais uma vez, né, no canal Brown Fogo, véspera de partida entre Botafogo e Estudiantes. Gravar aqui um pouquinho na pressa, né, que eu tô partindo para São Paulo daqui a pouco, umas situações aí de trabalho e não vou pra Argentina, né? Tô de mudança, não tô nem com tempo para isso e, né, digamos que o Botafogo não tá nem merecendo, né? Mas não a minha presença, né? Mas também a nossa simpatia, né? Bobeira, né? Porque eu vou estar na Venezuela, né? Qual o problema de eu estar aqui? Seria eu estar na Argentina, mas enfim. Vamos lá, rapaziada, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, né? E as novidades, elas não são boas nesse momento, tá certo? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. A gente teve uma situação, né, uma notícia, né, que ela foi divulgada agora há pouco pelo Fogão.net, né, que é sobre o faturamento do Botafogo, que ele pode chegar à casa do bilhão, né, nesse balanço financeiro do ano passado para esse ano, que é muito importante, né? Na verdade, o faturamento ele é de 719 milhões em 2024 e planejamento de receita superior a 1 bilhão em 2025, né? Assim, para o planejamento de receita chegar a 1 bilhão, o Botafogo ele vai ter que alcançar significativas metas, né? Atingir um patamar de premiação, com classificação, com resultado, bilheteria, jogos grandes. Então, é bom que se o planejamento for realmente esse, o Botafogo esteja atento para continuar sendo competitivo, correto? Tivemos agora há pouco uma declaração do John Textor, né, a respeito até de rendimento individual. A gente vai falar um pouco sobre essa questão, mas antes de mais nada, a gente teve primeiro uma notícia boa, né, de ontem para hoje. Eu preferi esperar para gravar justamente porque eu já sabia que a próxima notícia não seria tão boa, tá? Principalmente relacionada ao Jair, né? Ele forçou ali um pouco mais ali no segundo tempo para continuar, tava sentindo já o tornozelo, né? E, enfim, né? A notícia boa é que o Barbosa, né, não foi constatada nenhuma lesão, né? Ele fica disponível para essa partida contra o Estudiantes, né? Ele sentiu ali a coxa, mas foi ali uma contraturazinha, deu aquela repuxada, mas não teve nenhuma lesão, não tem edema, não tem estiramento, não tem grau 1, não tem nada. Então ele tá bem para poder jogar. Mas o Jair tá machucado, né? Naquele lance ali no finalzinho do primeiro tempo, o Jair prendeu o pé na grama, né? Adoram falar da grama sintética, né? Cara, se isso fosse na grama sintética, se fosse um jogador do São Paulo na grama sintética, sofrendo a lesão que o Jair sofreu no gramado ruim do Mineirão, nossa, né? A gente ouviu o escândalo, principalmente no Twitter, né? Mas, como foi no Mineirão, né? A grama natural todo mundo machuca, pode machucar, não tem problema nenhum. Não, mas o sintético. Enfim, o Jair fica fora, como eu já imaginava que ia ficar desse jogo contra a equipe do Estudiantes. Fato é que o Botafogo não tem Bastos, o Botafogo não tem o Jair, ainda não tem o Botafogo ainda não tem a certeza, na verdade, de o Barbosa vai ter condição de, por exemplo, começar jogando, né? Então, assim, a zaga do Botafogo ela pode ser composta, né, por David Ricardo e Danilo Barbosa improvisado, tá? Eu acho que ele vai colocar o David Ricardo e o Barbosa. A grande questão é que são dois zagueiros que atuam pela esquerda. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Projeta um time que talvez tenha o John no gol, Matheus Ponte ou Vitinho, Barbosa, David Ricardo, Cuiabano, Marlon Gregory, mais à frente Savarino, Arthur, Matheus Martins e Igor Jesus, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Santiago Rodrigues também tá fora, né? Também não vem fazendo tanta diferença. Até agora, ele errou absolutamente tudo que ele tentou, né? O Santiago Rodrigues, ele chegou, a impressão que dá é que ele chegou na imigração, pediram o passaporte, ele deu identidade, né? Chegou para dirigir, ele confundiu o freio com o acelerador. Chegou no apartamento dele, ele confundiu, errou a senha, teve que trocar a chave. Então, assim, a impressão que dá é que o Santiago Rodrigues, desde que ele chegou, ele errou tudo, assim.
Né? Cara, vou comprar um café, ele vai no mercado e compra leite em pó sem querer. A impressão tá que por enquanto é essa. Mas é aquilo, eu não consigo só falar do individual. Né? Tem alguns jogadores que, como torcedor, estão me irritando muito. O Santiago Rodrigues é um deles, embora não tenha jogado esse último jogo. Mas será que o rendimento não tem a ver com o aspecto coletivo? Né? E aí nós tivemos uma declaração do John Textor, a gente viu aí uma notícia, né, que ela foi publicada pelo Gigante Glorioso, pelo Guilherme, né, de que o Botafogo estava, né, digamos, a alta cúpula estava pressionando, né, pela saída do Renato Paiva, e que ele estava balançando no cargo, e que frentes, né, digamos assim, do porta-vozes estariam pressionando, e o John Textor respondeu: sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há mais voz forte neste clube. Nosso treinador é muito bom. Não sei se ele está falando de alguém do social que esteja querendo a saída do Paiva, enfim. Nosso treinador é muito bom. E neste momento, nossos jogadores não estão executando. Eu vejo alguns problemas nessa fala, mas vamos lá. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele, e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre seus ombros. A estação é muito jovem, mas esta tradição de pânico é bastante antiga, né? No caso, a SAF, né? É jovem e tudo mais. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário, tal como no ano passado. Eu desacredito que o John Textor fortaleça o time com reforços em junho, na janela de junho, não. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele vai chegar querendo porrar na janela de junho para contratar jogadores de alto gabarito, até porque ele não quer passar vergonha no Super Mundial. E ele sabe que o Botafogo está precisando de protagonismo para se manter competitivo. Tá? Já começa por aí. Concordo que é simétrica a relação 24, 25, abril de 24 com abril de 25? Não, também não concordo. O time do Botafogo conseguia ter menos peças qualificadas no geral, era um time menos homogêneo e mesmo assim jogava mais bola. Em abril, nessa virada de abril para maio, o Botafogo já estava jogando mais bola com o Arthur Jorge, mesmo tendo um time ainda sem Almada, né? O Hugo era o lateral esquerdo, o Walter era o zagueiro, o Danilo Barbosa era o volante junto com o Tietê. O Botafogo, ele não tinha o Vitinho, né? O Botafogo, ele já jogava mais bola do que joga hoje, certo? Enfim, a gente tem, né, uma questão aí. Eu discordo parcialmente da fala do John quando ele fala sobre os jogadores não estarem executando um bom sistema. Discordo porque, para mim, o sistema do Castro, do Paiva, não é um bom sistema. Tá? Não é um bom sistema. Não é um bom modelo. Não são boas estratégias. Tá? Eu posso listar aqui algumas, né, que eu olho assim de maneira rasa. Eu consigo ver superficialmente. Mas por que eu parcialmente? Porque eu também acho que a responsabilidade tem que ser dos jogadores, sabe? É lógico, né, o Gregory caiu de produção, Marlon caiu de produção, Igor Jesus, Savarino, Barbosa, todo mundo caiu de produção. É óbvio que isso tem a ver com o coletivo. Só que os jogadores também foram várias oportunidades que tiveram para fazer um gol, para matar uma jogada, para evitar um gol, e vacilos moles muito bons aconteceram, como o gol sofrido pela Universidade de Chile, o gol bizarro sofrido contra o Bragantino, né? A penca de ataques em superioridade numérica que o Botafogo perde a cada jogo, mesmo sendo uma equipe que poderia produzir mais no seu ataque, ter mais dinamismo no seu ataque. Mas eu acho que você eximir o técnico de responsabilidade e colocar toda essa carga nos jogadores, né? Quando você falou lá que o ano começa em abril, né? Que a gente teve jogadores que se comprometeram a ficar, mesmo tendo boas propostas para irem embora para o exterior, e aí você coloca a responsabilidade só nesses caras e não no treinador, eu acho que isso pode gerar um problema, eu acho que isso pode gerar um desgaste, né? Além de não ser verdadeiro. Os jogadores não estão executando. Cara, assim, ele tirou o Marlon Freitas da saída de bola, que é um jogador que serve para isso. O Marlon não é um jogador do primeiro combate,
E o Marlon não é um jogador de giro rápido, de cintura, né? Ele coloca o Marlon para jogar mais adiantado e recua o Gregory para fazer a saída de bola. O Gregory não tem qualidade para fazer a saída de bola. Quem tem qualidade para fazer a saída de bola é o Marlon, né? O Gregory não tá executando bem a saída de bola. Lógico, não é a dele, né? Tá errado. Aí o Botafogo vai lá e escala o time. Num jogo, Savarino na ponta. Savarino não é ponta esquerda. Vai ficar preso ali, vai ficar encaixotado, né? Alex Telles, junto com o Savarino, que são dois jogadores que gostam de atuar por dentro. Um vai ficar batendo cabeça com o outro. Ninguém vai no fundo. Arthur jogando de ponta direita. O Arthur não é um jogador que vai fazer o fundo. Não é. O Arthur vai ficar arrastando o jogo pro meio. Também vai ficar encaixotado. Gregory fazendo saída de bola. Gregory não sabe fazer saída de bola. Gregory é um jogador que ele consegue ajudar em alguns passos pontuais. É um cara que ele marca bem lá em cima, tá? E é um cara, assim, que acaba que um atrapalha o outro nessa situação com o Marlon, né? Porque o Marlon é esse jogador que ele tem que ver o jogo de frente. O Marlon é aquele cara que ele vai distribuir o jogo, ó. Aqui, mesma coisa o Patrick. Eu quero recuperar o Patrick. Desculpa, você não tá recuperando o Patrick, você tá fudendo o Patrick. Colocando ele de 10, colocando ele de terceiro homem, colocando ele de meia central. Ele não tem esse giro, ele não tem essa dinâmica. O Patrick é um cara que todas as vezes que ele entrou bem nesse ano, foram jogando de segundo homem. Recebendo aqui, ó, jogo de frente e dando dinamismo. Não tendo que atacar a linha, né? É um jogador sem força, sem explosão, sem potência, sem velocidade. É um cara de bom passe, boa visão de jogo, boa leitura, né? Boa distribuição. Então, potencializa aquilo que ele tem de bom, né? Ou todos os jogadores têm que se adequar ao sistema ininterrupto assim, insubstituível e completamente imóvel do senhor Renato Paiva. Desculpa, cara. Não consigo concordar com isso. Os jogadores estão tendo uma execução pífia, sim. Vários deles. Santiago Rodrigues, né? Entre outros. Agora, será que o fato dos jogadores também não estarem rendendo tudo isso não tem a ver com o aspecto coletivo, né? O fato do cara ter mudado tudo, vários jogadores que têm potencial, né, e que não se extrai o melhor deles, pelo contrário, você coloca eles em funções que eles ficam encaixotados. São vários aqui, eu citei vários aqui. Enfim, mais tarde, né, a gente volta ali com aquele pré-jogo. O Estudiantes também é uma equipe em crise, são dois times em crise, tanto o Botafogo quanto o Estudiantes, são dois times aí que vem de empate, derrota, e uma vitória nos últimos 30 dias, assim como o Botafogo. Estamos falando do Estudiantes, a diferença, o Estudiantes tem uma vitória, o Botafogo tem duas, né, contra a Juventude e contra o Carabobo. E vamos ver o que vai dar, cara. Porque, assim, honestamente, já estou preocupado, né, muito preocupado com o futuro do Botafogo, não só com o modelo de jogo que está sendo inserido, mas com os resultados, né, e entendendo que a avaliação é de que o trabalho está sendo suficiente, de que todo mundo está sendo bem escalado, que está tudo sendo bem feito, né? Eu não concordo. Valeu? Tamo junto.